Eu lembro que desde cedo minha mãe me levava na igreja, né? Eu cresci na igreja praticamente. Todas as férias que a gente tinha da escola quando eu era pequeno, até os meus 12 anos mais ou menos, a gente ia pro Paraná. Minha tia tinha um sítio no Paraná. Nadava na cachoeira, subia em árvore, andava de cavalo. Foi muito legal e acho que a partir dos meus 13 anos eu fiquei mais na cidade mesmo. Mas eu tenho boas recordações dessa época aí que eu ficava viajando pro sítio. Ó, Esse daí eu seguinte, sei. Eu sei desse daí, eu não quero. eu quero Não, esse esse daí aqui, não, ó. amor, Não? não sei. Eu acho que Pode vale a deixar no pena. watch list, mas eu acho que não. Pelo valor certo, vale a pena, eu acho. Eu acho que nem pelo opening bid é o valor certo. Eu É? sei exatamente onde é esse prédio. Sabe? Mas ele tá Exatamente. bom. Eu sei exatamente onde é esse prédio. Lá do lado da Brighton, do lado da Pressman. Então, mas tem potencial. Não, esse daí não. Não é aquele que você tá pensando, é outro. Tá. Então eu vou mostrar. Esse é um talvez? Sim, não ou talvez. Tem que Eu acho que é um decidir. não. Tá. Ah, lá do lado do outro lado de Maryland, St. Não, Michael's. Fê, eu acho que esse é um não, hein? Por que não? Porque é muito Management, longe, né? é. Pra Não é fora management do isso aqui Austin. vai ser muito Mas é um fora. lugar É. bom, né? É, mas por 1,7 não. Tá. Eu sou de Osasco. A minha infância foi, como posso dizer, foi tranquila. Graças a Deus nunca passei necessidade, né? Vim de uma família humilde, mas nunca passamos necessidades extremas assim, né? De privações extremas. Mas foi legal porque eu aprendi a dar valor muito cedo para trabalhar. Comecei a trabalhar com 15 anos, sempre ajudava em casa um pouquinho, mas graças a Deus minha mãe e meu pai conseguiram me dar uma educação para valorizar tudo que a gente tem, né, tudo que a gente conquista. Uma coisa que me marcou muito na minha infância foi que teve uma vez que assaltaram a nossa casa e levaram tudo, né? Então eu fiquei com, acho que isso que me deu raiva para empreender, sabe? Eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito de prosperar para poder dar uma vida melhor para mim, para minha mãe, para o meu pai, para talvez nunca mais passar por esse tipo de situação. Esse aqui eu quero, É Fê. que é 9 unidades, eu não sei se você vai saber analisar, Tá, eu analiso então, pode deixar. Vou colocar aqui, ó, pra mim. Pros mas eu já contras. olhei tem 6 unidades e 4 unidades que venderam por 875. É? Esse começa em 475. Na verdade já está, né? Ninguém deu o lance ainda. Aham. Pode deixar. Eu vou analisar e eu falo pra Esse eu você. acho que até uns 600 vale muito a pena. É? Eu acho que Eu tenho sim. certeza que vai mais que 600, Fê. Vamos ver. Vamos Tem ver. que ser mais, tem que abrir. Vou pegar uma outra então, tá? Tá. Pra gente olhar. Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Essa menorzinha? Do meio. Uhum. Sim. Olha, tá perfeita. Sim, tá ok. Tá ótima. Sim. Eu acho que essa seria interessante. Educação, né? Sinceramente, educação. Meu pai, ele sempre foi um funcionário, né? Ele era um vendedor, mas ele sempre foi um funcionário. E é engraçado que eu comecei a empreender aqui nos Estados Unidos. No Brasil, eu sempre trabalhei lá no Brasil, só que eu sempre tentava fazer alguma coisa assim, a gente fala on the side, né? Aqui, né? Tipo, depois do trabalho, tinha loja no Mercado Livre, tinha um negócio que eu tentei fazer, saquinho de pão, de padaria. Eu ia, comprava todos os saquinhos de pão como se fosse com espaços publicitários no saquinho do pão. Aí eu ia no cabeleireiro, vendia, né, por 200, 300 reais uma propagandinha no saquinho de pão e eu entregava o saquinho de pão de graça pra padaria. Aí eu tentei fazer isso por um tempo também, não deu muito certo, mas deu muito certo quando eu fiz parte de vendas, eu vendia maquiagem no Mercado Livre, maquiagem e artigos para bebê. Eu acabei quase saindo do trabalho para me dedicar 100% a isso, só que o negócio da maquiagem não deu certo. Enfim, fiquei trabalhando até surgir a oportunidade para vir aqui para os Estados Unidos.
Eu acho que essa a gente deveria mandar uma oferta, Fê, pra pegar pra casa de aluguel no portfólio, entendeu? Que não tem muita coisa pra É que a fazer. gente já vai fazer 823, né? Que a gente vai pegar pra aluguel. Sim, mas é agora, né? É, É. é. É pra agora, Mas pra eu, semana que vem. eu acho que a gente tem que sentar e conversar sobre o que que a gente quer. Tá. Senão, eu acho que essa casa é interessante e faz sentido pro nosso buy box. Quantos quartos? Três? 2. Dois? Uhum. Se Mais fosse 3, três né? quartos, eu acho que seria uma boa. Felipe. É sério, 2 quartos, ó. Olha só uma coisa pra eu te mostrar, ó. Hum. Tá vendo o piso É a aqui? luz, Fê. É a edição do Photoshop. Exatamente. A realidade é muito pior do que isso. Um basement, Interessante. Dá pra fechar ele e finishar. talvez. A máquina de ar é um pouco nova, que é bom. Tá. Então, sim, né? O que que você acha? 155? 150? O que você acha? Desde quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu via o pessoal que morava aqui nos Estados Unidos, então eu via realmente o poder de compra do americano, né? A relação de quanto que ele ganha pro custo de vida aqui. Era infinitamente mais fácil você conquistar as coisas aqui do que conquistar as coisas no Brasil. Então eu sempre quis vir para cá. E a Bruna, ela foi transferida do trabalho e teve a oportunidade da gente vir para cá, para os Estados Unidos, para o estado de Maryland. E a gente foi lá para Baltimore. E a gente ficou morando lá 7 anos. A gente chegou nos Estados Unidos em janeiro de 2018. A Bruna, ela já chegou trabalhando. E eu não, eu cheguei aqui com uma mão na frente e outra atrás. Larguei tudo no Brasil e vir. Foi muito marcante porque eu não conseguia nem pedir um lanche. Eu achava que falava inglês, né? Não consegui nem pedir um lanche no McDonald's no primeiro ano, porque foi um ano de adaptação. E depois de uns 3 meses eu consegui um emprego. Fui trabalhando, eu fiquei um pouco menos de um ano nessa empresa, numa empresa que eu fazia manutenção de impressoras de grande porte para hospitais, escritórios de advogado. Foi bom que a gente conseguiu se estabilizar nesse primeiro ano. E eu via que, cara, eu tenho que entrar nesse mundo dos imóveis, que a gente começou a empreender de fato. Basicamente eu andava com um cachorro também, tem um aplicativo que se passeia o cachorro dos outros. Então, passeando com os cachorros lá, aí eu falava, caraca, como é que eu posso entrar nesse mundo dos imóveis? E eu não tinha capital, né? A gente veio, assim, com salário, veio com trabalho, mas o salário era para sobreviver. Então, nesse primeiro ano, eu comecei a alugar apartamentos do lado do centro de convenções da cidade, que eu via que eram apartamentos estúdios de um quarto, um banheiro, que sempre tinha convenções na cidade, ali no centro. Muitos eventos do hospital do John Hopkins, que é muito, né, bem conceituado no mundo inteiro, ia lá em Baltimore e tinha muitos médicos, enfermeiros. Eu alugava esses apartamentos e eu sublocava eles no Airbnb. Então eu comecei assim, eu comecei com $4.000, aí a gente deu esse passo aí e começamos. Aí foi muito bom que deu o primeiro apartamento, depois de 3 meses eu peguei o segundo apartamento, em 3 meses eu consegui pagar todas as contas e recuperar esse dinheiro, alugar o segundo apartamento, aí depois no terceiro mês eu peguei, com esses 2 apartamentos eu peguei o terceiro, aí depois de um mês com esses 3 apartamentos eu peguei o quarto, e a gente ficou com 6 ou 7 apartamentos ali do lado do centro de convenções. E foi com esse dinheiro, com esses apartamentos, que eu consegui sair do meu trabalho, que substituiu minha renda, e a gente conseguiu guardar o dinheiro para comprar a primeira casa aqui nos Estados Unidos, que era bem no início da pandemia. Ele vendeu 30, 40 mil dólares abaixo do valor de mercado, a gente comprou. 4 anos depois, essa casa mais do que dobrou de valor, né? Então foi o primeiro negócio que a gente fez e eu vi a oportunidade, foi muito bom. E depois disso é história, né? Que a gente fala, a gente comprou a segunda, a terceira, a quarta. Aí hoje a gente tem o objetivo de ter 100 imóveis, né? Estamos longe ainda dos 100 imóveis, mas digamos assim, já temos algumas dúzias.
Hola Josué, buenas. Estoy aquí en la casa de Federal. Las gradas que van del andar principal para el andar arriba están muy flojas. Te mandaron un video. Sí, eso voy ahorita, solo limpiar porque no hay video. No, son estos aquí. Ajá, pero son varios, no solo esos dos. Aquí. Futuramente vamos a hacer nosotros los framing. Quería probar a este muchacho, pero no le gusté. Aquí tenemos altura. Yo le dije a usted, yo le marqué a usted. Podría tener un pé derecho más alto, ¿entiendes? Porque tenemos altura aqui. Yo le dije a usted, en la cocina. Foi quando aconteceu a pandemia, eu só fazia Airbnb nessa época. E a pandemia meio que virou o jogo para quem fazia Airbnb. Então foi aí que eu falei, cara, eu tenho que aprender outras estratégias do mercado imobiliário, não depender só de uma estratégia como fonte de renda, que era o Airbnb. Então a gente começou a fazer fix and flip, que são comprar aquelas casas velhas, reformar e vender. Aí conforme a gente vendia as casas, tinha um lucro no caixa, começamos a investir nos imóveis de aluguel. Aí a gente começou a criar um portfólio de imóveis de aluguel. Então hoje a nossa empresa de real estate, a gente faz tanto fix and flip quanto adquirir imóveis para colocar no portfólio de aluguel. Dependendo do caso, tem uma estratégia que a gente faz que é o BRRRR também, que é muito usada pelos investidores americanos, que a gente compra uma casa velha, reforma, só que em vez de vender, a gente mantém essa casa no portfólio para alugar também. Porque tem uma estratégia que a gente consegue fazer um financiamento com o banco no valor de mercado da propriedade, só que com esse valor de mercado é menos do que o valor que eu investi na casa, ou seja, eu fico sem dinheiro nenhum meu na propriedade e a casa começa a ser alugada e ela se paga e ainda dá um cash flow, que é o mais importante para quem investe em imóveis, é o cash flow. Então é uma estratégia muito boa. Repetir o processo, porque quando você refinancia, você pega todo o seu investimento de volta, fica com a casa novinha que você reformou e pega esse dinheiro para investir na próxima propriedade. Bom, essa propriedade, como vocês podem ver, é uma propriedade que está no leilão. Todas as casas que a gente reforma normalmente são assim. E a gente faz uma reconstrução total dessas propriedades. A casa que provavelmente vocês viram ou estão vendo, né? Que a gente está com framing, tudo novo. É uma casa que estava nesse nível. Então a gente tem que demolir ela inteira para reconstruir do zero, praticamente. Deve ser um souvenir de Alasca, de 1959. Ah, tá. Quando a gente começou a investir de verdade, lá no início de 2019, o juros estava super baixo. Então, quando o juros está baixo, todo mundo era um gênio, né? Então, era muito fácil você comprar imóvel, dar cash flow. Final de 2022 para o início de 2023, as taxas de juros foram subindo e muitas pessoas pararam de investir. Na verdade, é que o Warren Buffett, ele fala, quando as pessoas estiverem gananciosas, esteja com medo, e quando as pessoas estiverem com medo é a hora de você ser ganancioso, talvez ambicioso, na tradução livre. Então, estava todo mundo com medo de comprar imóveis em 2023, porque o juros estava 7, 8, às vezes até 8,5% ao ano. Só que aí que era hora de comprar, porque todo mundo saiu, minha competição abaixou, foi o ano que a gente mais comprou imóvel de aluguel, foi 2023, porque a gente teve muito menos competição, negociamos muito mais desconto nas propriedades. O juros sim estava maior que o mercado, só que mesmo assim, o que interessa é a última linha da planilha, no final do dia, no final do mês, quando eu receber aquele aluguel. Eu vou ter cash flow ou não vou ter cash flow? Vai colocar dinheiro no meu bolso ou não? E a mesma coisa para o flip. Então acho que essa foi a grande sacada para a nossa empresa de real estate. Entender que um investidor de verdade consegue fazer dinheiro independente se o juros está alto, independente se o juros está baixo. Existem estratégias para você navegar independente de como é que está o mercado. Hoje, dentro da parte do real estate, eu cuido mais das obras, digamos assim, né? Quando tem reformas, eu fico lidando com os contractors, vendo os permits que precisam ser feitos, comprando os materiais, coordenando as equipes. Eu cuido da parte da aquisição das casas, então eu amo ficar no meu computador, olhando as casas, analisando aquelas casas assim, que você olha e fala, meu Deus, não tem jeito, mas sempre tem jeito.
Então eu cuido dessa parte. Aí a gente tem também o nosso Head de Acquisition, que ele também olha as casas, ele manda algumas ofertas e debaixo dele tem outras pessoas também. Quando a gente faz o flip, eu tomo conta da venda, porque eu tenho minha licença, então eu coloco os imóveis à venda. E a parte de imóveis de aluguel é a mesma coisa. A Bruna cuida da parte de aquisição desses imóveis e ela faz a administração também. Na parte de educação é onde a gente tem um pouco mais de colaboradores, um pouco mais de pessoas. E na parte da educação é onde a gente tem também outros produtos, outros serviços que a gente oferece. Aí nessa parte, como que eu e o Felipe a gente se divide? O Felipe fica um pouco mais focado na parte das aulas, então ele dá as aulas ao vivo ou faz algumas gravações e eu cuido mais da parte do material. Eu sou aquela pessoa que gosta, sabe, de sentar na cadeira, estudar e colocar coisas, conteúdo, então a gente se divide dessa maneira. Fala, investidores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da plataforma e lá no InvestX você vai estar junto com a gente no melhor lugar para você fazer networking e você vai encontrar todas as pessoas que vão estar dentro do seu time. Lá dentro você vai ter os bancos que vão fazer os financiamentos para você comprar casas e financiar esses imóveis também, não só a compra, mas também a reforma deles. Você vai encontrar corretores que trabalham com investidores, você vai encontrar pessoas que fazem seguro dos imóveis, você vai encontrar lá title companies que vão fazer toda a documentação, tudo que você precisa vai estar lá no InvestX. E na aula de hoje, conforme eu ia fazendo essas obras, eu ia já mostrando nas minhas redes sociais e muitas pessoas falavam, Felipe, você ensina a fazer isso? Eu fiquei acho que 1 ano recebendo várias mensagens, eu falava, não ensino. Aí de repente eu falei, pô, por que não? E aí a gente começou, abrimos essa empresa de education, fazem 2 anos que a gente tem ela funcionando e operando agora. A gente tem mais de 1000 alunos hoje. A gente tem uma plataforma, igual eu falei, que tem dezenas de cursos lá dentro. Tem curso tanto para você que quer comprar casa própria, tanto para você que já vive, de repente tem pessoas que já vivem do mundo imobiliário fazendo a estratégia de comprar, reformar e vender. Só que ele não sabe como criar um portfólio de imóveis de aluguel. Então a gente vai do básico ao avançado na plataforma, com vários cursos. A gente tem uma parte da plataforma que são aulas gravadas, tem mais de 500 aulas, tem muita coisa lá dentro e a gente tem também alguns outros produtos. A gente tem algo mais personalizado, que é a mentoria, tem sempre algo diferente que a gente está criando. Então, essas são as 2 coisas que a gente mais faz e o InvestX também, que é o evento presencial. Bom, primeiro que inspira ou motiva, primeiro a inspiração acho que vem de Deus, né? Eu sempre sou muito grato a Deus, igual eu falei, desde pequeno minha mãe ia na igreja. Os meus pais, apesar de toda a limitação que eles tiveram, né? Eles me deram o melhor que eles podiam dar, então foi muito bom. Meu pai e minha mãe, uma inspiração muito forte. E a Bruna também me inspira todos os dias, mulher maravilhosa que Deus me deu. E nossa família, né? O InvestX é o nosso evento presencial, onde a gente reúne investidores brasileiros e pessoas que querem saber as estratégias e tudo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Então a gente traz os recursos que eles precisam para realmente poder aprender. Mas basicamente é o maior evento para brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos e querem investir em imóveis. Tanto para quem está começando agora ou tanto para quem já vive dos investimentos imobiliários e quer estar por dentro do que, quais estratégias a gente está utilizando, quais são as ferramentas que a gente utiliza no nosso negócio de real estate no dia a dia. E lá o pessoal faz muitas parcerias também, né? Porque tem mais de 400 pessoas nesse evento,
muitas delas já investem. Eu digo que 50% já investe, 50% está começando agora. Eu e a Bruna, a gente traz tudo o que você precisa para começar a investir dentro desse evento. Por exemplo, a gente traz os bancos que vão fazer os financiamentos dos imóveis para você, a gente traz os corretores que sabem trabalhar com investidores, a gente traz contadores que ajudam você a abrir sua empresa para começar a fazer o business, a gente mostra as estratégias que eu e a Bruna está utilizando, literalmente tudo que você precisa para investir em imóveis vai estar nesse evento. Realmente tem crescido muito, a gente começou com 12 pessoas e hoje no ano de 2024, a gente fez um evento para 450 pessoas, então foi muito legal. Os juros agora ele deu uma caída, tá mais ou menos 6,5% para comprar a casa primária. E o que isso quer dizer pra gente? No último trimestre, o Fed ele vem baixando a taxa de juros, baixou meio ponto, né, dos 3 últimos meses para cá, e isso significa que mais compradores estão entrando no mercado. A galera que estava no escanteio, esperando essa taxa de juros baixar, está voltando para o mercado. E o que isso significa? Talvez você vai ver um pouco mais de movimento no mercado agora. E aqui na Flórida a gente já viu na tutoria de mercado que a parte sul da Flórida e a parte oeste da Flórida é um buyer's market. Tem muitas casas que estão ficando no mercado 3, 4 meses, que na época, né, quando o juros estava 3, 4, até 5%, a gente via as casas voando, né? Vendia em menos de 15 dias, 20 dias, agora elas estão ficando muito mais tempo no mercado. Quando o Felipe falou sobre investir em imóveis, eu olhei para ele e eu falei assim, não, eu não vou fazer isso, a gente não vai fazer aquilo e etc, etc. Mas depois de um tempo, quando ele me explicou, quando a gente foi fazendo alguns investimentos e eu entendi, aí realmente eu peguei na mão dele e aí eu apoiei ele aonde ele quisesse ir, eu estava junto e a gente estava na mesma página. Então a gente começou realmente fazendo algumas coisas, alguns investimentos em casas menores, depois a gente foi escalando, foi aumentando, foi indo em outras cidades também. E a gente começou dessa maneira. E aí realmente foi assim, graças ao Fê, eu falo que a gente está aqui porque ele teve essa visão. E a gente foi realmente fazendo alguns treinamentos, a gente foi gravando aulas. E hoje, para você ter uma ideia, a gente tem tanto conteúdo, porque a gente vive isso, a gente respira isso o dia inteiro. E então os dois foram andando em paralelo, foi a parte do real estate e foi a parte também da educação que foi crescendo de uma maneira que a gente nem imaginava. Sinceramente, não, porque os meus pais, a minha família, até a família da Bruna, eles sempre trabalharam, sempre foram funcionários. Eu e a Bruna também, então tudo que é novo, que talvez tenha incerteza, as pessoas tentam proteger a gente, né? Meu pai mesmo, ele falava, vai fazer isso daí, melhor você não é muito arriscado, entendeu? Só que eu falava assim, putz, o que eu tenho a perder, né? Então, sempre quando tem algo novo, às vezes eles tentavam meio que proteger a gente no início, né? Só que conforme eles viram, né, as coisas dando resultado, a gente teve a oportunidade de trazer a nossa família inteira para cá, passear, acho que eles falaram, nossa, eles estão seguros, né? O que eles estão fazendo está funcionando. Então hoje virou o contrário. Hoje sim, eles nos motivam muito, né? Falar, vai dar certo, faz isso sim, né? Mas no início era eu e a Bruna, um ajudando o outro mesmo, tinha um sonho na cabeça e correr atrás. A casa mais desafiadora que a gente está fazendo agora é uma casa que a gente comprou ela em um leilão. Quando eu peguei ela, eu não esperava que ela estava tão ruim. A gente teve que demolir ela por inteiro, deixar só 3 paredes. Literalmente, teve uma parede que caiu, demolir tudo dentro da casa, deixar só 3 paredes e fazer tudo do zero, reconstruir tudo, até escavar a rua, escavar o basement, reconectar a água, reconectar o gás com a rua. Foi uma obra que está sendo bem pesada. Então essa é a casa mais desafiadora até hoje, né? A gente está
digamos, eu acho que ela está mais de 50% já agora. Então a gente está indo para a parte dos acabamentos, começando a colocar drywall para realmente estar começando a virar uma casa novamente. Ela fica na cidade de Baltimore, essa casa. Ela tem um valor de mercado legal depois da reforma, mesmo ela sendo bem desafiadora, a reforma tomando mais tempo do que deveria, do que eu gostaria, vai ter um certo lucro nela, né? Vai ser um lucro considerável, porque é uma casa que a gente comprou por 65 mil, é uma reforma que a gente vai investir 120 mil dólares e o valor de mercado dela é próximo de 300 mil dólares. Então, mesmo com bastante trabalho, tem um certo retorno aí. Mas é um desafio grande. Porque qual que é a ideia? A ideia é que a gente tente se reunir pelo menos uma vez por semana para falar desses projetos, sabe? Dessas casas. Eu acho que isso vai ajudar bastante a evitar, por exemplo, o que aconteceu hoje, que era para a 3414 ter alguém finalizando e limpando a casa, entendeu? Sinceramente, é tudo muito... não dá para separar não, porque a Bruna, fazem 2 anos praticamente que ela saiu do trabalho dela, que ela trabalhava no banco, para a gente se dedicar 100% a esse negócio dos imóveis e da empresa de educação. Então, desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, praticamente é só imóveis. Nossa vida realmente é o mundo dos imóveis. E é um negócio que a gente gosta muito. Então, não é assim, cansa, porque a gente trabalha muito, né? Pensa muito, né? Muito número, calculadora, planilha, mas a gente gosta muito disso. É uma paixão mesmo. Então, a gente, assim, está sempre trabalhando. Quando não está trabalhando no mundo dos imóveis, com os nossos imóveis, a gente está fazendo alguma coisa com a empresa de educação, né, dos treinamentos e tudo isso. E a gente marca o encontro para a gente sair mesmo para desligar, porque não dá para desligar. Mesmo às vezes assim, a gente está parado lá e o celular toca e vem uma oportunidade de negócio, a gente está sempre ligado. De vez em quando a gente para, 5 horas da tarde, das 5 às 6 a gente dá um break, porque durante o dia a gente está na empresa do real estate e normalmente à noite a gente está dando uma atenção para a empresa de educação. Então a gente para ali um pouquinho no almoço, entre umas 5, 6 da tarde a gente para às vezes durante a semana também. Final de semana, normalmente de manhã, a gente tira um tempo até o horário do almoço ali, ou inverte, né? Trabalha de manhã bem cedo também, durante o final de semana, e depois do almoço para frente a gente pega para aproveitar um pouco. Mas a vida do empreendedor aqui nos Estados Unidos, acho que todo mundo que mora aqui vai entender isso daí. Quando a gente vem para cá, cara, é trabalho, não tem muito segredo. Não tem... O sonho americano é ter muito suor, ter muita lágrima, ter muito sangue. Então, tem que fazer acontecer. Não tem, eu não sei te explicar. O tempo que a gente tem livre é muito curto, sinceramente, mas eu acho que a gente aproveita muito mais. A gente dá muito mais valor agora, porque a gente está sempre na correria. Mas sim, a gente tem um tempinho livre. E o que você espera, amor? Eu espero que seja um evento tão bom quanto o último, né? Em abril a gente fez um que foi muito legal. Foi o primeiro evento grande que a gente fez, foi em abril mesmo, né? Mas esse de novembro a gente já tá muito mais encaminhado, né? Comparado ao anterior. Tô bem animado. E dos próximos, o que você espera? Eu espero que a gente consiga fazer um evento cada vez melhor e maior. Né? Mas eu tô bem animado para esse evento e espero que a gente consiga transmitir a mensagem que a gente gosta de levar para as pessoas, né? Mostrar como é que a gente alavanca os imóveis para fazer tudo que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Sucesso é eu poder acordar de manhã com a minha mulher, a gente poder ter o nosso café da manhã, de repente, todo ano a gente poder trazer a nossa família para estar perto da gente aqui. E literalmente é saber que se a gente parar hoje, os nossos imóveis, o nosso portfólio de aluguel vai conseguir manter o nosso padrão de vida. Então, querendo ou não, é uma segurança muito grande que os imóveis trouxeram para nós, né? Então, sucesso para mim é ter essa liberdade. Não é dinheiro, obviamente a gente precisa de dinheiro, mas tudo isso são ferramentas e que trazem liberdade para a gente. Então, os imóveis é o meio que eu e a Bruna a gente usou para sim trazer esse caixa para dentro das empresas, para sustentar a gente. Então, ter liberdade é ter sucesso para mim. Ter liberdade de fazer o que eu quiser hoje, né? Poder viajar, se eu quiser viajar amanhã eu vou, mas enfim, a gente não sai do dia a dia, né? Até olho para a Bruna ali,
porque a gente não vai parar. Eu acho que a gente vai ficar velhinho, a gente não vai parar com isso aqui nunca. A gente sempre vai continuar construindo esse legado aí, talvez, né, ensinar os nossos filhos futuramente, né, a continuar esse legado, e o céu é o limite. Eu acredito que novos produtos vão continuar crescendo. E eu sinto que a gente começou nisso, talvez como muita gente, por questão de dinheiro, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tal coisa, eu quero um carro, eu quero um dinheiro na conta, mas a gente começou a se ligar com um propósito que a gente viu que a gente tinha nas nossas mãos. E hoje a nossa maior missão é realmente ativar pessoas. Então a gente começou a criar parceria com pessoas próximas de nós. E o que eu vejo para a nossa empresa nos próximos anos é realmente a gente se tornar a maior referência, né, de investimento nos Estados Unidos, porque a gente não foca em uma maneira, a gente foca em coisas que fazem sentido para a pessoa, com os recursos, no mercado, aonde a pessoa está. Então, assim, é realmente a nossa paixão. Não tem como não falar de real estate quando você está 5 minutos conversando com o Felipe e com a Bruna. Por enquanto, vamos falar a nível Estados Unidos, mas a gente tem sim uma ambição de levar isso para outros países, né? Talvez até para o Brasil, talvez para Portugal, países que têm uma comunidade brasileira forte, para abrir a oportunidade, de repente, para as pessoas que estão fora dos Estados Unidos investirem aqui nos Estados Unidos. Que, para mim, eu não viajei, né, quase 200 países que existem aqui, mas os Estados Unidos eu posso falar com toda certeza. Sim, a gente está no melhor país do mundo e aqui é o melhor país do mundo para investir e investir em imóveis. Então é isso que a gente quer levar futuramente para outros países, né, para mostrar para as pessoas que elas podem investir aqui nos Estados Unidos também. Qual que é o conselho que eu daria para o meu eu de antigamente, né? Quando eu tinha 15 anos de idade? Com certeza eu talvez não ligaria tanto para a opinião das pessoas. Diria com certeza para focar no seu trabalho e não olhar também o que está acontecendo ao seu redor. Com certeza continuar fazendo tudo que Deus colocou na sua vida para você fazer, ouvir a voz de Deus, e que a família é o seu bem mais precioso e mais importante, para você aproveitar todos os momentos que você tem com a sua família. E tudo que você fizer, que você possa fazer com amor, porque quando você começa a fazer as coisas com amor, o sucesso é inevitável. Então tudo que você fizer, que você faça com amor. Eu falaria para o Felipe algo que ele já sabe, mas que ele se esquece. O Felipe, para mim, é como o Davi. Então eu sei que ele tem um coração muito bom, ele tem um coração assim que poucas pessoas conhecem realmente esse lado, mas ao mesmo tempo ele tem dentro dele uma pessoa muito forte, ele é muito corajoso e ele é visionário. Então, assim, eu falo isso para ele para lembrar ele, porque estar com ele, ter ele como marido, mas ter ele como sócio, realmente foi uma bênção que Deus colocou nas nossas vidas. Muito legal essa pergunta. Agora falando da parte da educação. Eu e a Bruna, a gente veio para cá, para os Estados Unidos. 1 ano e meio que a gente estava aqui, 1 ano e 4 meses, eu já entendi que eu tinha que investir em imóveis. Que eu olhava para todos os multi-mega milionários e eles fizeram uma base com o mercado imobiliário. Depois que eles tinham uma base muito forte, eles ramificaram ou investiram em outros negócios, né? Para arriscar mais, para talvez ter um retorno maior, mas a base sempre foi os imóveis. Então, tem um tabu ou um mito que todo brasileiro, quando vem para cá, fica ouvindo o corretor de imóveis falar, e para você comprar um imóvel nos Estados Unidos, você precisa de 2 anos de imposto de renda, declarar um imposto altíssimo, etc, etc, etc. Esse é o mercado convencional. Então, o meu legado é mostrar que qualquer brasileiro nos Estados Unidos, independente de status, consegue sim conquistar um sonho da casa própria, por exemplo. Que qualquer brasileiro consegue começar a investir em imóveis. Talvez, obviamente, existem as barreiras de entrada. Massachusetts, a barreira de entrada é muito mais alta, porque os imóveis são muito mais caros. Flórida também. Maryland, na região de Baltimore, que é onde eu comecei, nem tanto.
Alabama tem muita oportunidade, que os preços dos imóveis são bem em conta. Só que é isso que eu quero passar com essa parte da empresa de educação, que qualquer brasileiro consegue investir em imóveis aqui nos Estados Unidos, independente de status. Existem várias formas. É que isso que talvez as pessoas não entendem. Existem literalmente dezenas de formas de você investir em imóveis e adquirir imóveis. Não é só aquela forma convencional que os corretores falam, que todo mundo ouve falar, que todo mundo reproduz. Então é isso que eu quero passar, que qualquer brasileiro consegue sim investir em imóveis. Só precisa entender quais os recursos que ele tem e como utilizar da melhor forma esses recursos que estão disponíveis na mão dele, na mesa dele. E é uma coisa que eu sempre falo. As ferramentas estão disponíveis para todo mundo. Nos Estados Unidos a gente tem que entender 3 coisas. Você tem que entender como funciona o sistema de crédito americano, você tem que entender como funciona o sistema fiscal americano e tem que entender como funciona o mundo imobiliário. O dia que você entender essas 3 coisas nos Estados Unidos, você faz o que você quiser. Crédito, sistema fiscal e o mundo imobiliário. Se você não tem dinheiro, você pode construir um bom crédito. Ah, eu preciso ter dinheiro para construir crédito? É mito também. Você tem que entender como funciona o sistema de crédito americano, criar um bom crédito. Com um crédito legal, você consegue alavancar linhas de crédito para investir em imóveis. E investir em imóveis vai te ajudar a pagar menos imposto de renda, ou seja, você faz mais dinheiro e paga menos imposto. Talvez essa parte do legado também. Mostrar para todos os brasileiros que se eles entenderem essas 3 coisas, ele faz o que quiser aqui nesse país.